Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje, em parceria com o portal Burn, estamos migrando mais um vídeo para essa playlist. Vamos ao vídeo. Bom, eu já falei aqui no programa que ir a eventos sobre ufologia enriquece a pessoa, mas eu tenho que admitir que é uma coisa que nem todo mundo tem, que a parte mais legal é pegar os ufólogos, os palestrantes, pegar eles no pulo ali, ó, na parte mais descontraída, onde eles falam sem restrições e conversar com eles. Eu tive a oportunidade de fazer isso. Eu sentei numa mesa, invadi o espaço deles e foi muito bacana. Dá uma olhada. Então, mais um debate super master com ufólogos aqui em Paranapiacaba. Eu estava com os meus amigos conversando e agora eles vieram comer, tomar alguma coisa. E agora esse episódio a gente vai gravar algumas entrevistas com os ufólogos num bate-papo bem legal. Eu tô invadindo aqui a comilança deles, dessa gente maluca. Vamos lá. Ok. Então, boa noite, pessoal. Posso invadir aqui? Comer com vocês. Então, muita gente maluca numa mesa só. Eu estou aqui do meu lado com o Edson Boaventura, que, para quem não sabe, o câmera que está ali atrás, o Walter, que é produtor, meu professor de ufologia, que conversa comigo, ele já foi ufólogo por muito tempo, muitos anos com o Edson. Não é verdade, Edson? Isso, no mesmo grupo, né? Inclusive ele continua sendo do Grupo Ufológico de Guarujá, né? Uma vez do Grupo Ufológico de Guarujá, sempre Grupo Ufológico, né, Walter? É isso aí, valeu, obrigado. Então, eu estou com o Edson, com o Jefferson Martinho também, com o Joseph Prado, com o Carlos Cláudio Egalon, o sobrenome eu gravei, viu? Ele quase foi astronauta, gente, olha só, quase. Trabalhou na NASA e depois a gente vai fazer uma entrevista com ele também. Na hora que a gente estava conversando ali sobre ufologia, é ciência ou não é? Você é ciência. Eu olhei para trás e aí depois ele falou, não é ciência. E todo mundo fica nessa discussão, na verdade, porque a ufologia, ela tem muitas vertentes e coisas misturadas. Na verdade, ela é uma paraciência, né? Ela caminha para virar uma ciência, porque para ela ser uma ciência completa, você precisaria ter o ET ali, ter a prova concreta de que o fenômeno ufológico existe. Então você tem que ter alguma coisa para poder analisar. Agora, por que eu falo que é uma paraciência? Porque a ufologia, ela se utiliza de várias outras ciências para poder estudá-la. Por exemplo, você precisa da astronomia, da biologia, você precisa, por exemplo, da informática, da parte de fotografia, né, vídeo, uma série de coisas, análises. Análise de material, então você tem que fazer lá, de repente acontece um pouso, você vai pegar aquele material que ficou no local, vai mandar analisar, vai ver o pH, vai ver a esterilidade do solo, se houve alguma esterilidade ou uma superadubação, porque às vezes ocorre isso também. Então nós utilizamos várias ciências para estudar esse fenômeno da ufologia. A ufologia, ela só não é ciência ainda porque não é possível você medir algumas coisas, você analisar algumas coisas e colocar isso numa faculdade, por exemplo. Embora em outros países já exista faculdade que você estuda ufologia. No Brasil, lá na Universidade de Brasília, existe um departamento onde se estuda parapsicologia e tem uma
partezinha ali que eles estudam ufologia, mas não é uma coisa tão forte, tão sedimentada ainda no Brasil. Mas eu creio que no futuro nós tenhamos aí essa vertente da ufologia sendo estudada mais cientificamente. Sim, Jefferson quer falar? Eu queria complementar o que o Edson falou. Assim, o que ele quis dizer, imagina, é que a gente trata a ufologia como ciência, porque a gente vai atrás de uma parcela da ufologia, de um ramo da ufologia, que deixa rastro, que tem evidência, que é sólido, que é material, que você tem registro, tem radar, Então, isso é suficiente para você caminhar para uma ciência. Ocorre que ela não é uma ciência considerada ciência formal, como ele disse, acadêmica, né? Que você estuda na faculdade, porque até hoje, como ele falou, a gente não conseguiu, o nosso objeto de estudo, embora deixe rastros concretos, evidências concretas, ele é etéreo, né? Ninguém conseguiu capturar, pelo menos não para apresentar a público e apresentar para outros colegas cientistas, para também medirem, para reproduzirem resultados de experimentos, ninguém conseguiu capturar um extraterrestre. E se conseguisse também para liberar documentação, para liberar informação, acho que é meio difícil, né? A gente olha como as pessoas com uma cultura... Como é que eu vou explicar isso? Já com a nossa cultura aqui do Brasil. Fomos ensinados desde criança sobre o catolicismo. Cultura religiosa, entre muitas coisas. Muitas coisas assim que faz a pessoa não querer pensar. Nós não entendemos a Terra, vamos querer pensar. Isso, entende? Tá chegando o Pablo da Espanha. Ele ficou de fora porque ele é comilão. Ele tinha que comer primeiro. Tá, então isso é problemático. Foi você que citou, né, Joseph, que daria pânico. Não é assim, o que eu imagino, que eu sempre pergunto, mas por que os militares não contam as coisas? Por que os militares não falam? Por que isso não é revelado? O que eu penso? Eu acho que é uma situação que, primeiro, vai dar mais dúvida do que certeza. Porque é o que eu falei na palestra. Eu tento imaginar um chefe do Estado-Maior lá, o ministro da Defesa, sei lá, que seja o presidente, indo em cadeia nacional, dizendo brasileiras e brasileiras, existem objetos voadores não identificados sobre o nosso espaço aéreo, eles são um risco à segurança do voo, eles podem atingir as nossas aeronaves, alguns deles atacam animais, outros atacam humanos, e nós não podemos fazer nada contra eles. Tenha uma boa noite. Pô, não tem muito que se você for parar pra pensar... Ótima argumentação. Se você for parar pra pensar, não há nada mais do que isso que ele possa falar, por mais que ele tenha certeza que é um extraterrestre. Ele fala, eles são extraterrestres e acontece tudo isso. E o que ele pode concluir no final? Que nós não temos como nos defender. Eu acho que pros OVNIs, sejam lá de que origem for, nós estamos pros seres que comandam essas aeronaves, e da mesma forma que um golfinho está para nós nas nossas pesquisas científicas. Assim, o golfinho está lá, a gente faz a investigação, a gente captura, a gente analisa, e ninguém pergunta pro golfinho se ele está feliz. E acho que acontece a mesma coisa do lado ao contrário. Então, assim, eu não consigo imaginar qualquer força armada vir a público falar isso abertamente, por mais que seja o desejo de nós todos aqui, pesquisadores, tudo, que eles abram os arquivos, a gente tem que parar para pensar um pouco também que é difícil, porque se eles fizerem isso, vai dar problema. Eu não sei se todos concordam comigo, mas eu não vejo saída. Foi o que eu pensei. Eu com o programa Ufologia com Morgana, vocês estudando, o Edson, anos estudando o caso de Varginha. Olha só quantas horas ele passou. Eu imagino quantas horas da vida dele ele dedicou a isso, entende? É uma coisa séria. A gente está lutando para isso. E depois o resultado, eu entro em contradição com isso. O resultado disso, nossa, né? Como que vai ser? Como que vai reagir? Aí eu fico pensando também um outro ponto. Hoje os desenhos animados, as criancinhas, tem muito extraterrestre nos filmes, a mídia, né? Quer falar sobre isso, gente? Eu falei algumas vezes aqui, o Pablo pode falar com mais propriedade, até está fazendo um trabalho a respeito. Tem um pesquisador francês famoso, Jacques Vallée, que tem uma abordagem sociológica para o fenômeno UFO, em grande parte sociológica. E ele observa isso desde o início da pesquisa, como o fenômeno se entranhou na cultura popular,
molecular, né? E se você quer tornar alguma coisa fácil de ser assimilada, uma coisa tão estranha quanto a presença de um ser que provavelmente não é da Terra, de que forma você vai fazer isso ao longo do tempo, né? Você vai apresentar tudo de uma vez, vai simplesmente colocar, estamos aqui, nós viemos de fora e leve ao seu líder, ou você vai incutindo paulatinamente, tornando comum, para que a criança cresça sabendo, conhecendo a possibilidade, eventualmente tratando ela de forma natural. Claro que ele faz outras divagações a respeito disso, é muito mais complexo, mas foi dos primeiros pesquisadores a observar essa natureza continuada do fenômeno de ser fornecido em pastilhas para ir se integrando à nossa cultura. E hoje é como você bem falou, as crianças já veem nos desenhos animados, veem na TV, assistem TV, revistas em quadrinhos, muitas histórias de super-heróis baseadas em poderes extraterrestres. Não, nesse período, assim, não que a gente não tenha avançado o resultado disso, não, a ufologia avançou, conseguiu liberação de documentos, conseguiu esclarecer casos que pareciam coisas escabrosas e hoje não são, conseguiu identificar a natureza insólita de coisas que não pareciam insólitas. Sim, há um avanço. Claro que ele não é aquele avanço que chega no objetivo que nós queremos, comprovar definitivamente, olha, existem seres, sejam eles extraterrestres ou não, existe um fenômeno que é alheio à vontade humana, que nós ainda não tínhamos explicado, existe aqui, pronto. Nós não conseguimos isso, mas existem avanços, claro que existem. Tem uma coisa interessante, Morgana, para você ver como que essa questão de colocar informação paulatinamente não é uma coisa que não seja usada, com desenhos animados, por exemplo, a história do Popeye, o desenho do Popeye, que você já ouviu o porquê que surgiu esse desenho? Era uma época que na história dos Estados Unidos eles estavam precisando de marinheiros, tinha uma sobra de produção de espinafre e de azeite de oliva. Então ele tinha o personagem que era o herói, que era o marinheiro, que comia espinafre para ficar forte, e a namorada dele era a Olivia Palito em português, que em inglês é olive oil, que nada mais é do que azeite. Então era aquela combinação, veja, espinafre com azeite dá certo. E o nome Popeye vem de olho do povo, pop de popular e olho. Então assim, num desenho eles estimularam todo o movimento social a ponto de fazer vender espinafre, fazer o consumo do azeite e fazer as pessoas se aproximarem mais da marinha. Então assim, não é uma ideia descabida, isso acontece e não acontece só com isso, é só um exemplo. Existem N coisas na história do mundo que se incute coisas desse tipo de atitude. Sim, e... Na verdade é mensagem subliminar, né? Em outras palavras, é uma forma de mensagem subliminar. Ou é uma estratégia de marketing? Estratégia de marketing. Estratégia mais de marketing mesmo. Não, eu queria fazer um comentário somente ao nosso querido amigo Jefferson Martinho. Ele fez uma ponderação interessante, que é de que houve sim uma evolução da ufologia, ao contrário do que muitos dizem, né, de que a ufologia fracassou, ou que a parapsicologia inclusive tenha fracassado. Sim que houve uma evolução, isso é certo. Eu acho que atualmente já temos muito mais dados que há 50 anos atrás. E outra coisa, ele tratou também do assunto do ponto de vista antropológico. Tem um livro de um escritor, Chad Oliver, que é um antropólogo, escritor de ficção científica, um livro magnífico que aconselho a todos, chamado Os Senhores do Sonho. É uma expedição que vai em um planeta, eles têm uma série de preceitos para tentar entrar em contato com uma civilização alienígena, a primeira que o planeta Terra entra em contato, só que todos aqueles preceitos fracassam na hora H. Eu acho que também, em relação ao contato extraterrestre, nós estamos leigos, nós somos leigos, não temos ainda conhecimento de como se efetua esse contato, como eles, por exemplo, para nós, pelo que estamos vendo, se é certo que as abduções que estamos vendo, que vimos nos últimos anos, agora já não, inexplicavelmente muito poucas, né? Tem esse caráter agressivo, porque então porque isso significa que nós somos cobaias, somos meras cobaias para esses seres. E outra coisa, como você, como ser humano, vai entrar em contato com umas formigas, por exemplo? Como você vai tentar se comunicar com uma espécie inferior? Isso é complicado. Mesmo assim, muitas vezes você nem pensa em se comunicar com uma formiga. Você pisa sobre uma formiga. Tá? Então, estamos falando de níveis muito diferentes, escalas de valores e de níveis muito diferentes entre seres humanos e possíveis entidades extraterrestres. Estamos falando de possíveis, tá? Porque essas entidades extraterrestres podem ser aqui da Terra, podem ser de outra dimensão, podem ser seres que viajam pelo futuro,
e venham aqui no nosso planeta, e inclusive seres que estão habitando, como eu digo, aqui na Terra, e que de repente eles intervêm em nossa mente. Isso também é uma das possibilidades que o Jacques Vallée, para mim o maior ufólogo do mundo, ele cogita, tá? Ele cogita que possivelmente há um elemento exógeno que está atuando sobre nossas mentes. E essa variedade de seres, muitas vezes, ou de situações na ufologia, apesar que tem um padrão, no próprio processo das abduções você tem um padrão, tá? O indivíduo que é raptado, levado a bordo, bebe um líquido, ou às vezes ele é ungido com um líquido pelo corpo, ele é preparado, há uma preparação, é um processo que se repete. Então, cientificamente, temos uma comprovação de algo que se repete. De forma diferente, são seres diferentes. Mas quem não diz que esses seres, ou essa energia, ou o que for, está intervindo em nossa mente, está recolhendo conteúdos do nosso inconsciente e os retroprojeta, ou seja, nós mesmos nos retroalimentamos com aquilo que nós possuímos, porque nossa mente tenta preencher lacunas que nós não sabemos como preenchê-las. Então, para isso, usamos os nossos próprios pensamentos para preencher aquilo que está acontecendo conosco exato naquele momento. Isso nós vemos nos abduzidos plenamente, tá? Em várias situações eles mostram reações diversas que, de acordo com aqueles princípios morais, mentais, intelectuais, culturais que eles possuem, são retroprojetados. Mas para isso, que isso aconteça, tem que haver um elemento externo. Não é simples loucura, como os psicólogos e céticos acreditam, né? Isso tem uma explicação psicológica, psiquiátrica. Mentira. Não tem. Não tem, porque há um elemento externo que está agindo sobre a mente humana. Sim, agora eu vou chamar o Capitão Scarlet, que ele escreve sobre steampunk, mas ele também já pesquisou sobre ufologia, ele pesquisou casos específicos de mutilação. Ele acabou de chegar aqui, eu vou chamar ele para sentar com a gente. O legal de estar aqui na mesa com vocês é que eu percebi o seguinte, do debate todo hoje. É muita especulação. Vocês não, em momento algum, o Edson afirmou bastante coisa, mas porque ele tem documento, né? O Carlos também afirmou porque ele foi atrás e tal. Vocês também tiveram algumas afirmações, mas não no quesito existe, o ET tá aqui, tá andando, em nenhum momento. Ou seja, vocês trabalham nisso, pesquisam sobre isso, mas vocês deixam a dúvida. Isso é muito bacana, gente. Ufologia não é acreditar, é pesquisar. Então, uma parte do que a gente colocou lá, a minha exposição especificamente, foi justamente mostrar o que existe na ufologia que não é UFO, não é OVNI, não é disco voador, não é interferência exógena, extraterrestre, não. Que é simples erro de interpretação, fraude elaborada, fraude ocasional. Isso também é ufologia, é encontrar a verdade. Então, existe a verdade do que não é, e existe a verdade que a gente tenta provar, e aí ficou a cargo principalmente do Edson, do Carlos, do Machado, do Carlos Alberto Machado, né, do nosso Capitão Scarlatti, que é justamente o outro lado. Então, dentro do que a gente pesquisa, né, do que eles pesquisaram, o que tem de concreto também que identifica o lado insólito da ufologia. E quer falar? Eu acho que fazer ufologia é justamente fazer, é o que a gente falou na palestra de abertura, é investigar os objetos voadores não identificados. Qualquer coisa que você fuja disso, quando você começa a falar de fenômenos extrasensoriais, de coisas místicas, de campo astral, tudo isso você passa você tem que cruzar o limite entre o que pode ser mensurado e o que deve ser acreditado. Então, assim, se eu falar pra você que eu fui abduzido no plano... fatos de histórias. Porque, assim, se eu falar pra você que eu sou um reptiliano num corpo de ET, eu nunca vou ter como provar isso e você também nunca vai poder provar o contrário. Então, assim, eu posso falar o que eu quiser. Eu posso falar que eu fui abduzido no campo astral. Eu tava na minha cama dormindo e fiz uma projeção astral e eu fui abduzido. E a gente tá cheio de casos começando na ufologia. Agora me fala uma coisa. Qual a diferença entre uma história que não pode ser, que não tem absolutamente nada de concreto e algo que não existe? Nada.
É aquela velha história do Carl Sagan do dragão na minha garagem. Sabe assim, se você não tem absolutamente nada que evidencie que aquilo ocorreu, a não ser a palavra de alguém, você não tem nada. Então assim, é tão real quanto eu falar pra você que tem um dragão invisível que cospe fogo voando aqui. Você consegue ver? Não. Você consegue medir? Não. Esse argumento, ele é invisível. Mas então a gente joga poeira porque vai fixar no corpo dele ou joga tinta? Não, mas a tinta não adere ao corpo dele. Mas a gente pode medir a temperatura e vai ver diferente. Não, ele fica na temperatura ambiente. Então, qual é a diferença disso entre algo que não existe? O caso do conceito de falsificação. Uma ciência, para ser uma ciência, precisa ter essa capacidade de ser falsificada. Por exemplo, se alguém chega para você e diz ETs vão aterrissar no lado oculto da Lua, isso pode ser correto, pode ser cientificamente correto, desde que você coloque um satélite ao redor da Lua e observe os ETs aterrissando do lado oculto da Lua. Agora, se você chegar e dizer os ETs que aterrissaram do lado oculto da Lua são invisíveis, aí isso deixa de ser ciência. Os reptilianos agem no plano astral e por isso você não vê as energias que eles passam. Isso. Não há possibilidade de falsificar isso. Possibilidade de falsificar. E uma coisa importante, o fato de eu não conseguir provar que o que você está falando não existe, não quer dizer que isso exista. Porque assim, você pesquisa que você vai ver isso. Gente, não adianta eu pesquisar isso, eu nunca vou conseguir provar que algo que não existe. Porque este algo não existe. Então, assim, e é justamente esse um dos problemas com a ufologia dita mística. A gente está sempre... O argumento que eles têm é que a gente não pode provar que o que eles estão falando não existe. Mas eles também não conseguem provar que existe. Isso é um outro ponto muito importante, especialmente filosoficamente, ok? Para você provar uma negativa, provar que ETs não existem, ou é muito difícil ou é impossível. Exatamente. Tentar provar que ETs não existem é que nem você tentar provar que Papai Noel não existe. Vai provar que Papai Noel não existe, tá? Então, a ciência tem o objetivo de provar uma positiva e não uma negativa. Ok? Eu nunca vou provar que Papai Noel não existe, mas eu posso dizer que não existe evidências de que um velhinho gordo que diz ho, durante o dia 25 de dezembro entrega presentes para todo mundo ao redor do globo. Eu posso dizer simplesmente isso. Provar que não existe, eu não vou conseguir. Ok? Então, a ufologia ela é um festival do absurdo. Muitas vezes você se depara com alguma coisa estranha, um caso totalmente diferente, mas não quer dizer que aquele caso não exista ou que não seja real. Por exemplo, em 1996, o Machado estava comigo, a gente abordou lá em Iporanga um caso de um senhor que dizia que viu uma nave que na frente era como se fosse um para-brisa e dentro daquele objeto haviam seres com corpo de gente e cara de gato. Lembra disso, Machado? Então, é um negócio meio que absurdo. Só que, com o passar dos anos, o que eu fiz? Peguei esse caso e coloquei na prateleira. E aí eu fui buscar nos meus arquivos antigos, porque eu sabia que em 1946 em Guarujá tinha ocorrido um caso de um pouso perto do cassino, lá no litoral paulista, e que tinha descido umas criaturas que eu me lembrava assim, que acho que era com feições de gato, né, felino, né, feições felinas. E aí quando eu fui ver isso, eu falei, nossa, coisa interessante, 1946, e o outro aconteceu em Iporanga em 96. Aí eu comecei a entrar em contato com outros pesquisadores para ver se alguém conhecia algum outro caso em algum outro lugar com essas características. E aí começou a chegar informações do Rio Grande do Sul, de Minas. Por exemplo, o falecido pesquisador J. Vitor Soares me mandou um caso de Sacramento, de Minas Gerais. O Machado chegou a mandar alguma coisa de fora, também da Argentina, um caso que tinha acontecido na Argentina. E assim o Thiago Tiquete mandou uns casos dos Estados Unidos da década de 90. Aí daqui a pouco, quando eu olhei, eu tinha cerca de 10 casos de seres que eram corpo de gente e cara de gato. Curiosamente, se você for ao Egito, você vai ver que tem alguns deuses, a Bastet, por exemplo, ou a Sekhmet, que têm
rosto felino, né? Não sei se isso tem alguma coisa a ver ou não, mas depois dessa pesquisa mais minuciosa em cima dessa tipologia estranha, que aparentemente parecia uma coisa absurda, a coisa começou a fazer sentido. Opa, pode ser uma espécie que nos visita. Aí você começa a pensar, será que o Thundercats que a gente vê aí já não seria uma manifestação de alguma pessoa que viu isso ou que teve conhecimento disso? Aquele filme daqueles seres azuis, como é que chama? O Avatar, por exemplo, que aparece também aqueles seres com um rosto de gato, né, felino. Então, muitas vezes a ufologia, uma coisa que parece que não é verdade. Mas você tem que analisar, tem que ver os fatos profundamente para ver se aquilo que é absurdo é verdade. E muitas vezes uma coisa óbvia, que chega um cara lá contando um fato que tem todas as características de fenômeno ufológico ou de uma abdução, por exemplo, às vezes é uma mentira, uma pessoa que está querendo ter uma promoção, né, em cima do negócio, está querendo um status, ou de repente está querendo ganhar dinheiro, depois fazer um livro aí, ganhar um dinheiro em cima disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, como pesquisadores sérios que nós somos, com esse tipo de coisa, analisar bastante, nem que demore anos, né? Porque assim, a gente não pode escrever um livro em 90 dias, né? Se você vai escrever um livro sobre ufologia, tem que se debruçar em cima dele. Vai demorar anos para o negócio sair, um negócio com primor, sair com qualidade, né? Porque ufologia é isso, é você pesquisar, muitas vezes você colocar na prateleira, esperar o tempo certo para aí então divulgar esse fenômeno do absurdo. Já é um tema extraordinário, né? Então, se eles querem provar alguma coisa, eles têm que estudar muito. E isso é muito bacana. Machado, quer falar um pouco? Pois refletindo em cima disso que está sendo colocado aqui, até acho que o preconceito que existe em cima da ufologia é justamente essa consequência que eles estão colocando. Porque dos pesquisadores que estão aqui na mesa agora, a gente pode afirmar que são todos sérios, e que a gente, por exemplo, nunca vai admitir que tal coisa é extraterrestre, porque nós não temos como provar isso, a gente sabe disso, né? Mas a pessoa, a ufologia, do jeito que ela é colocada no Brasil, principalmente, mas acho que fora também, né? Não é... Mas está um pouco mais complicado. Ela está muito aberta, então entra qualquer um, tanto que a gente fala terra de ninguém, né? Porque qualquer pessoa pode chegar e dizer, eu sou ufólogo, né? Li um livro e virei ufólogo. Então isso aí acaba... desconcertando até a gente, porque a pessoa vem sem experiência nenhuma, começa a fazer afirmações elegíveis. Exatamente, porque a mídia gosta de colocar fogo lenha na fogueira, né, que fala. Meio steampunk agora. Exato. Isso, porque as pessoas gostam desse sensacionalismo, a imprensa também acaba indo por esse lado, e isso aí acaba denegrindo mais ainda a imagem de uma coisa que a gente gostaria, a gente fala para a ciência, não é ciência, mas a gente gostaria que ela fosse levada mais a sério. Mas é difícil. Meia dúzia lutar contra todo um sistema, né? O Brasil é grande, é muita gente, e você não tem um controle disso. Né? E não existe, eu acho que não tem forma também de controlar, não da maneira como... Enquanto isso não for institucionalizado como, por exemplo, uma ciência acadêmica, onde você vai ter critérios para se estudar o fenômeno, alguma coisa, e ter uma formação, e o cara apresentar uma carteirinha ufólogo formado na universidade XYZ, então não vai acontecer nunca. Não vai acontecer nunca, porque se acontecesse, se fosse chegasse perto, ia ser um físico, ia ser um químico, ia ser um biólogo, eles aqui iriam atuar como pesquisadores nesse sentido, né? Se eles se interessassem por isso. O problema é que eles não se interessam. Né? Eu teve um caso uma vez que eu lembro que eu fui ver um desses casos polêmicos aqui de sinais no trigo, né? Que a gente até comentou nos bastidores aí. E eu fui lá em Santa Catarina para dar uma olhada. Eu falei, eu vou dar uma olhada nisso, quero ver. Aí eu estava lá analisando, observando. Inclusive tinha uma professora levando os alunos do colégio, porque virou atração na cidade, né? Para ver o negócio, e daí eu estava conversando com um agrônomo que estava lá dentro, que trabalhava para o dono da fazenda, no caso. E daí eu perguntei para ele, eu falei, escuta, você como agrônomo, você não se interessa de investigar isso e descobrir se isso aqui é falso, se não é? Ele falou, não. Aí ele disse, não me interesso. Então, ele não ganha para isso. Né? Ele ganha para cuidar da plantação, do trigo, do crescimento, da colheita. Você vai ter colheita, né? Exatamente. Que era inclusive a época de colheita, né, aquele dia. Então ele falou, não me interessa. Eu falei, mas nem por curiosidade. Claro que curiosidade ele tinha, senão ele não estava lá.
não é? Mas parou ali, né? Esse negócio de estudar e tentar descobrir isso aí, ele não ganha para isso, né? Então não existe uma profissão paga para fazer esse tipo de coisa, mesmo que seja um agrônomo, um físico, biólogo, etc. Pelo menos não que a gente saiba, né, oficialmente falando. Então, me corrijam se eu estiver errada. Eu estava conversando com o Walter, porque Varginha foi em 96, eu tinha 1 aninho. Então eu não tenho o que falar sobre essa época. Mas, assim, o Walter estava comentando um fato interessante, que antes parece que existiam mais avistamentos, parece que existiam mais casos. Agora, ficou tudo tão mais fácil que as pessoas descartam a maior parte das possibilidades. Então, o que vocês acham sobre isso? Hoje é mais fácil você colher evidência, mas também é mais fácil você refutar a evidência. Você tem uma variedade muito grande de equipamentos, de mecanismos para divulgar. A gente tem o YouTube, Facebook. E para o pesquisador mais experiente, é fácil você bater o olho e identificar a fraude banal, o erro banal. E como acho que há uma impressão de que há menos, porque na verdade, assim, hoje o refutar é muito mais rápido, né? Não é que há menos, há muito mais. Você tem muito mais filmagens, muito mais vídeos. Todo dia a gente recebe coisa nova. O problema é que, assim, antigamente, o que restava, o que entrava para a revista, o que entrava para o jornal, era aquela coisa impactante, a coisa realmente diferente do normal. Hoje, tudo vai para a internet, tudo é imediato, e você vê um monte de abobrinhas que você descarta logo. Na verdade, acho que assim, os casos realmente importantes continuam sendo naquela mesma medida, aquele mesmo pouquinho que a gente fica sabendo de vez em quando, aquele caso fantástico que deixa dúvidas sobre a sua natureza, e como antigamente. O que hoje é mais fácil é o descarte, porque a informação chega muito mais rápida. Antigamente, lembra que a gente conversou na palestra que mais ou menos só sobram de 1 a 5% dos casos como verídico. Então, antigamente não tinha internet. Então, assim, vinha aquela enxurrada de coisa e sobrava o 1 a 5%. O que todo mundo ficava sabendo era só esse 1 a 5% que a gente pode dizer assim como real, vamos dizer assim. Hoje, tudo tá na internet. Então, não dá tempo de você filtrar antes de chegar nos 5%. Então, assim, o público é bombardeado com porcaria. Então, assim, a gente recebe foto de reflexo na lente, reflexo no vidro, fraude feita no computador. E é o que o Jefferson falou. Com a questão da internet, você não tem mais esse... Antes existia um filtro. Antes de ir para o público, tinha o filtro. Então, assim, para sair numa revista, tinha que ter uma pré-aprovação. Para sair num jornal, tinha que ter uma pré-aprovação, uma análise. Hoje não. Hoje você pega o seu celular, você vira para a janela aqui e filmar. Em 5 segundos você colocou na internet. Sem filtro nenhum. Então, assim, a quantidade de bobeira é tão grande que a coisa impactante some ali no meio, porque a bobeira é muito mais importante. Porque a bobeira vai ser aquele vídeo que tem uma nave extraterrestre pousando e passa um aviãozinho do lado, assim. Isso daí, a gente fez um teste outro dia no Facebook. Eu conversei com uma amiga no Facebook e falei, vamos fazer um teste. Você vai postar um vídeo falso, que não vai ter nada, vai ser uma tela preta com um pontinho branco. E eu vou postar uma matéria séria sobre ufologia. Vamos ver como é que vai ser a reação das pessoas. Ela postou o vídeo que, juro por Deus, não tinha nada no vídeo, só tinha um pontinho. Ela escureceu o quarto dela e filmou um pontinho branco. Teve 250 e tantos comentários e 300 e tantos compartilhamentos. A matéria séria sobre ufologia teve 3 curtidas e nenhum compartilhamento, e nenhum comentário. Eu sei o que é isso. As pessoas não querem a informação, as pessoas querem o fantástico, as pessoas não querem entender o fenômeno, elas querem provar, assim, de alguma forma, provar o que elas acreditam. Eu acredito que aqui é um disco voador. Olha o disco voador! Compartilha. Então, assim, na verdade, o importante acaba sumindo no meio dessa bagunça que virou hoje por conta da liberdade de informação, da facilidade de publicar a informação. Mas é o que eu entendo. Não sei se todo mundo concorda comigo, mas é o que eu vejo acontecendo. Veja só, por exemplo, o professor Carlos Alberto nos dizia antes sobre que são muito poucas as pessoas realmente que têm seriedade, né, que têm uma certa preparação. É verdade. Eu acho que não vai haver profissionalização da ufologia durante muitos anos, primeiro porque não é uma coisa marginal, né, para a sociedade, mas eu acho que também é muito bonito, é muito romântico esse nosso posicionamento, esse nosso trabalho, porque, por exemplo, agora estamos vendo, principalmente o professor Carlos Alberto, também o Edson, né, que, por exemplo, os trabalhos como o do Walter Biller, do grande médico alemão, hoje nós reconhecemos que é um grande trabalho que se fez. Era um romântico, um cara que pegava seu fusquinha, ia para qualquer lugar perdido do Brasil,
tá? Ele realizava grandes pesquisas, algumas piores e outras e muitas mais outras melhores, tá? Então eu acho que pelo menos se nós mantermos esse espírito no futuro, as pessoas vão ler talvez os nossos trabalhos, vão ler o livro do professor aqui, vão ler o livro do Edson, do Jefferson, vão lembrar também, espero que publique um livro também em breve, né? O Joseph já está a caminho, o Cláudio já publicou um livro, por exemplo, de astronáutica. Então, no futuro as pessoas vão usar esse material. Então, para mim não importa muito que seja profissional ou não, importa que nós aproveitemos esse momento, pesquisemos bem os casos, não precisa ter pressa. Por exemplo, se o Edson está acumulando o trabalho de Varginha faz quase 20 anos aí, né? E tal, e quando ele ver que é conveniente, ele vai lançar essa informação, né? Mas ela vai amadurecer, ou ele vai, nesse tempo, vai recolher outros casos, né? Outras testemunhas, né? Outros depoimentos que vão ser úteis. Então, não, isso para mim não é importante. Importante é deixar um fruto agora, né? Você mesma, estamos preparados. Eu acredito que você, ouvindo isso aqui, ouvindo outros especialistas, né? Você está se alimentando também desse tipo de informação e você vai curtir muito isso no futuro também, quando você lembrar, talvez que nos conheceu. Eu conheci um dia o Edson, conheci o Machado, conheci o Pablo. Poxa, eram legais eles. Pena que já desapareceram, né? Coitados. Eu era muito mais nova que eles, né? Mas isso é muito legal. Isso é o que vai ficar nos nossos livros, os trabalhos publicados, e isso eu acredito que um dia vai chegar alguém e vai ser útil. E quando os cientistas do futuro dizem, pô, mas esses caras já viram, eles já tiveram aquela percepção de que a coisa ia por esse caminho. E é verdade, porque de repente deslumbramos alguma coisa, né? Que hoje é uma quimera para muitos, né? E que no futuro será algo perfeitamente mensurável, será possivelmente estudado com meios científicos, com equipamentos ou com o que for, tá? Já com isso para mim serve, tá? Que eu deixe algum legado, que deixemos um legado para o futuro, tá? E aí o Cláudio, ele pode contar algo também sobre o legado dele. Fale sobre o seu legado na astronáutica e tudo mais, Cláudio. Sim, bom, eu posso dizer, eu fico imaginando se todo aquele trabalho que eu fiz do princípio dos anos 90, tentando ir ao espaço, né, enquanto eu estava trabalhando na NASA, e fico imaginando se todo esse trabalho que eu fiz por conta própria gerou como consequência a ida do Marcos Pontes ao espaço. Será que foi esse o legado que eu passei para o Brasil, né? Então deixa eu contar a minha história como que é, né? O que ocorre, eu fiz o meu doutorado lá nos Estados Unidos, pelo College of William & Mary, em física, e naquele período existia um programa de internship entre o College of William & Mary e a NASA Langley, lá em Hampton, Virgínia. A NASA Langley foi a primeira NASA a ser criada, ok? Hoje é uma das as NASAs menores que existem de todas as NASAs nos Estados Unidos. Então, quando eu terminei meu doutorado, sempre demonstrei um interesse de voar no espaço para todos os meus colegas lá da NASA. Então, um dia, em 91, 92, um dos empregados da NASA, civil servant, né, servidores civis, eu não era servidor civil, eu estava trabalhando sob contrato para a NASA, ele se aproximou de mim, olha, Cláudio, por que você não tenta entrar em contato com o governo brasileiro para tentar convencê-los de levá-lo ao espaço? Já que você já trabalhou na NASA, já que você tem uma certa experiência aqui na NASA e vai voar o KC-135, na verdade me tornei a primeira brasileira a voar o KC-135 em condições de microgravidade, né? Então, tudo isso ocorreu em 90, 91, 92, 93, né? Anos antes do governo brasileiro anunciar a intenção do Brasil de enviar um astronauta ao espaço. E na verdade, eu realmente contatei vários cientistas, tanto do INPE quanto do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, demonstrando meu interesse em voar ao espaço, né? Naquela época eu contatei também a NASA, recebi cartas da NASA dizendo quanto custava voar no ônibus espacial. Eu tenho uma carta dessa lá no meu arquivo. O cara me deu uma carta dizendo que para enviar um astronauta no ônibus espacial custava $100 milhões. 100 milhões. Isso no ônibus espacial, que é o Cadillac, né? A gente diz que o ônibus espacial é o Cadillac das naves espaciais, especialmente comparado com a Soyuz, né? Para voar na Soyuz é de 20 a 25 milhões de dólares. Foi isso que o Marcos Pontes acabou pagando, né? Então passando o tempo, então eu tive esse problema de tentar conseguir dinheiro suficiente para
para voar no espaço, né? E não somente o que eu gostaria de fazer não era somente voar no espaço como um turista, mas levar um experimento que tivesse futuro para a comercialização futura. Então não foi possível fazer isso na época, ok? E um pouco mais tarde a Agência Espacial Brasileira entrou nesse jogo de enviar um astronauta brasileiro ao espaço. O que ocorreu, o Brasil concordou na época de investir $100 milhões na Estação Espacial Internacional. Ok? Naquela época não era Estação Espacial Internacional, naquela época tinha um outro nome, naquela época a Estação Espacial Liberdade, Freedom Space Station. Depois mudou de nome por causa da participação russa, né? E há quem diga lá nos Estados Unidos, isso é um ponto importante, tá? Pouca gente sabe. Há quem diga lá nos Estados Unidos que todo esse programa espacial que envolve os russos, os europeus, os canadenses, que chegou a envolver os brasileiros, ok, os japoneses e tudo mais, não foi um programa da NASA. Na verdade, foi um programa do Departamento de Estado americano, com fundos da NASA. Ok? O Departamento de Estado americano é o Itamaraty americano. É o departamento diplomático. E há quem diga lá nos Estados Unidos que foi realmente um programa do Departamento de Estado americano, não da NASA, utilizando, claro, fundos da NASA. Era, na verdade, uma força política. Era para exercer força política. Exato. Não somente para exercer força política, mas existem outras interpretações também. Uma outra interpretação que eu conheço é o seguinte: por que ocorrem crises econômicas mundiais? Okay? Quando ocorre crises econômicas mundiais, o que ocorre? Não existe intercâmbio, não existe comércio entre países. Ok? Essa é uma outra interpretação que eu mesmo dou. Tá? Então, esse esforço do Departamento do Estado americano seria para minimizar essas crises globais. Enquanto há uma cooperação internacional entre nações, você pode incrementar o comércio internacional e, consequentemente, diminuir o impacto de crises globais, crises econômicas globais. Tá? Existem pessoas que critiquem essa postura do Departamento de Estado americano, utilizando fundos da NASA para finalidades diplomáticas. Ok? Mas há quem diga que não, é uma boa maneira de se fazer ciência e política e economicamente é bom para o mundo inteiro porque envolve várias nações e com o objetivo de prevenir crises econômicas globais, de escala globais, tá? Então, como eu disse, há quem diga que não foi um programa da NASA, foi sim um programa do Departamento de Estado americano. É maravilhoso. Você se arrepende de ter tentado? Porque isso é uma coisa fantástica. Como o Carlos falou aqui, se vir a ufologia, seria um físico, um biólogo, um cientista em si, né, que estuda profundamente. Você foi atrás disso, você estudou bastante, entendeu? Você se arrepende? Como que você se sente por ter dado esse passo aí na frente da gente, tecnicamente? Como você se sente? Como cientista, eu sempre sonhei em ser pioneiro de alguma coisa. Então, não fui um pioneiro mundial em termos da astronáutica, mas fui um pioneiro aqui no Brasil em tentar avançar o programa espacial brasileiro a um ponto de se levar um indivíduo em uma missão tripulada, ok? Mas existem outras coisas que eu fiz, que eu fui um pioneiro de âmbito internacional, como, por exemplo, a minha tecnologia. Eu, naquela época, no princípio dos anos 90, eu estava correndo atrás desse sonho, que era me tornar astronauta, né? Mas desde o princípio, eu sabia que ia ser muito difícil. Pensa bem. Olha, eu vou dar um exemplo. Quantas pessoas voaram no espaço até hoje? Não, eu diria menos de 1000, tá? E qual é a população do mundo? 7 bilhões de habitantes. Qual é a probabilidade que um indivíduo voe no espaço? Então você pode fazer 1000 dividido por 7 bilhões. É uma probabilidade bem pequena. Então é importante que tenha essa realidade na cabeça, né? Então eu tinha essa realidade na cabeça. Eu vou tentar o máximo que eu puder, né? Até um certo ponto. E depois, se não der certo, aí eu vou partir para o meu plano B. É o plano A e o plano B. O Leland Melvin, que voou no espaço, que era o meu companheiro de escritório lá na NASA, ele diz a mesma coisa. Olha, ele fala com as crianças lá nos Estados Unidos, né? Olha, você quer ser astronauta, né? Mas qual é o seu plano B? Né?
Plano A é ser astronauta, mas é muito difícil, não se esqueça, é muito difícil ser astronauta. Qual vai ser o seu plano B? O seu plano B, o que é? A sua educação. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu estou agora implementando o meu plano B. Eu estou utilizando todo aquele conhecimento que eu ganhei na NASA, quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, que foi em sensores de fibra ótica, que finalmente amadureceu depois de 25 anos, agora, e está chegando a um ponto que eu posso comercializar essa tecnologia. Nesse ramo, eu fui um pioneiro de caráter internacional. Ninguém fez aquilo que eu fiz no mundo inteiro. Okay? Então, de certa forma, eu tenho mais orgulho do meu plano B do que do meu plano A. Parabéns, inclusive. Agora, saindo do assunto, durante os debates, eu tive algumas perguntas assim para fazer, umas curiosidades para fazer para cada um. Jeff, você que coloca à prova os casos, dos casos mais intrigantes, assim, que deu mais polêmica, que você falou, não, isso aqui é abobrinha, fala pra mim qual foi. Os mais intrigantes que deu mais confusão? Isso. Um dos que eu apresentei, é também um caso histórico que deu muita confusão na ufologia no Brasil, foi Trindade, né? Foi desmistificar o caso da ilha de Trindade, a fotografia do Almiro Baraúna, que era um caso consolidado da ufologia brasileira. Eu cresci lendo coisas sobre o caso de Trindade e lamentei muito quando, tendo em mão todas as evidências, tive que chegar à conclusão de que era uma fraude, que era aquele caso das fotos tão bonitas que viraram pôster. Eu, durante muito tempo, tive um pôster no meu quarto, quando adolescente, do caso de Trindade. Tinha um pôster lá, né, com aquele UFO de Trindade. E, na verdade, é um caso, uma invenção, uma foto fraudada. Agora, cotidianamente, toda semana, né, a gente tem abobrinhas homéricas aparecendo nas redes sociais, né? E aí aquela luta de sempre, de você desmistificar. E às vezes tem o estalo, esse negócio vai virar um viral, vamos tentar esclarecer logo, antes que as pessoas se comprometam que aquilo é um UFO a ponto de não conseguir voltar atrás, porque normalmente é o que acontece. As pessoas se comprometem no fundo da alma em defender que aquela coisa é algo insólito, que é um UFO de fato, quando na verdade é um erro de interpretação, um fenômeno artificial, uma coisa pueril, uma coisa muito comum, explicável. Sim, as pessoas ficam na defensiva, né? Na defensiva da ideia como se fosse uma verdade absoluta. E eu acho bacana você ficar firme nisso, ser uma pessoa honesta. Eu achei muito legal isso. Pro Edson, que eu queria saber do Edson. A carga que você tem de conhecimento sobre o caso de Varginha, para mim, é uma das mais incríveis. Eu já pesquisei muito na internet e eu vou dizer que eu reconheço o teu trabalho de Varginha, o teu trabalho de pesquisa. Cara, esses anos todos, e você ainda animado, entendeu? Me explica, fala pro pessoal que acompanha o programa por que isso, por que você ainda é animado. Quase 20 anos e você ainda tá ali na pilha de resolver esse caso, porque é um dos maiores casos de ufologia, um dos maiores casos que já existiu, certo? Eu creio que em termos de Brasil é o caso mais importante, o caso Varginha. E assim, apesar de a gente estar chegando aí a 20 anos, né, de caso, muita coisa ainda tem que ser descoberta. E assim, como nós participamos realmente, junto com o grupo do 7, desse caso estupendo, né? Porque ele tem todos os ingredientes de um arquivo X, né? Tem acobertamento, tem morte de militares, tem avistamento de naves, tem queda de aparelhos que foram resgatados pelos militares do Exército, tem ainda transporte, né, de algumas bases militares para bases científicas para que se analise criaturas vivas e mortas que foram capturadas. Enfim, você tem um monte de ingredientes interessantes que fazem com que a gente tenha, assim, a cada dia o sentimento de tentar descobrir novas coisas. Porque eu tenho a plena convicção de que muita coisa ainda tem que ser revelada a respeito desse caso Varginha. Principalmente no que se diz respeito à origem, né, dessas criaturas que foram capturadas, qual, vamos dizer assim, o material utilizado na nave
que caiu, qual foi, de repente, a substância ou qual foi o fator gerador para levar à morte, por exemplo, do Marco Elixerese, por que foi feito, de repente, documentações, IPMs, fraudulentos para acobertar, com que intuito os governos, os militares acobertam ainda esse assunto, já que vez ou outra a gente tem algum caso autêntico acontecendo. Então, apesar da idade, né, a gente tem a jovialidade na pesquisa e acho que isso nunca vai deixar de existir, né, porque eu sou um apaixonado mesmo pelo fenômeno UFO, né? E assim como ocorreu o caso Varginha, eu acredito que no futuro ocorrerão outros casos também de tal magnitude, de tal importância, e esses jovens ufólogos que estão surgindo serão o futuro, né, que vai estar revelando, vai estar descortinando esse fantástico fenômeno. Acho que não. Acho que é você que vai fazer isso. Você já deixou todo mundo muito curioso nesse debate, cara. Eu acho que é você que vai fazer isso. Não duvido, não. Eu vejo você bem motivado. E, aliás, como é um dos maiores casos, eu até recomendo pro pessoal que acompanha o programa dar uma olhada no trabalho a fundo do Edson. E onde a gente encontra Edson? No portal da Burn é www.portalburn.com.br. Material muito rico sobre o caso de Varginha. Tem 2 artigos lá que nós fizemos, um com a cronologia do caso, e em breve aí a gente vai estar colocando novas revelações do caso Varginha, porque a gente conseguiu algumas testemunhas-chave aí que viram a nave, testemunhas que viram a criatura dentro de um aquário lá na Unicamp, enfim, tem uma série de novidades aí que a gente vai estar passando para o público. Pablo, seu trabalho de ufologia lá na Espanha, eu quero saber mais, eu fiquei curiosa sobre isso, você fala? Lá na Espanha, eu me considero uma pessoa privilegiada, tá? E como o Cláudio disse antes, Cláudio Galon, que assim como existem muito poucos astronautas, eu acho que muito poucas pessoas no mundo podem viver não só da ufologia, como dos mistérios de uma forma geral. E atualmente, nesses últimos 10 anos, eu estou podendo viver disso graças a um programa de televisão, Quarto Milênio, que é dirigido por um grande amigo, Iker Jiménez, que faz possivelmente eu acho que nesse momento o melhor programa do mundo de mistérios, tá? E não é uma consideração falsa. É muito bom. É muito bom o programa. Antigamente existia um programa chamado Mu na televisão japonesa, que foi precursor de tudo isso, já desapareceu. Existia outro na Polônia, também já desapareceu. Existia o canal Infinito, também desapareceu. E agora estamos nós, há 10 anos, fazendo investigações sobre mistérios arqueológicos, parapsicológicos, ufológicos e conspirações. Então, meu trabalho é viajar uma semana sim, outra semana não. Eu viajo uma semana pela Espanha, Portugal, França, e uma vez por ano ou 2 vezes viajo pelo resto do mundo. Tá? Eu já estive na Rússia, estive em São Tomé e Príncipe, na África, no Cabo Verde, também na África, e estive também na Bolívia, estive aqui no Brasil fazendo reportagens também para o Quarto Milênio, depois estive na Áustria, estive na Suíça, estive na Bélgica, estive na República dos Camarões. Tá? Compartilhando e absorvendo conhecimento. Sem dúvida. E por minha conta também, além disso, já visitei mais de 40 países pesquisando sempre, tá? Porque é uma doença, por exemplo, agora estou nas minhas férias, estou pesquisando nas minhas férias vindo aqui para o Brasil, né? Então, com esse trabalho, eu tenho visitado, conhecido pessoas, né, de vários países, podendo entrevistar e comparar, especialmente comparar casuística, os casos, por exemplo, da Ásia, né, da Ásia Central, que se vê perto da Mongólia, com casos que acontecem na África e América Latina. E ver quais são as semelhanças, os paralelos que existem entre esses casos. Algo muito interessante, posso comentar, é o caso Yeti, que na Rússia Central, na região da Sibéria, é chamado Almas.
Então estivemos procurando também na pista do Almas, na região da República do Altai, uma república independente entre a fronteira do Cazaquistão, Rússia, China e Mongólia. Encontramos testemunhas, né, dessas histórias e pessoas que contavam, nos fizeram até desenhos fiéis dessas criaturas e do comportamento delas, né? Em alguns lugares associados inclusive ao fenômeno OVNI, né? E um detalhe curioso que me contou a filha de uma xamã, uma mulher xamã, nos contou que na época dos sovietes, quando houve a Revolução Russa e os sovietes chegaram à Ásia Central, à Rússia Central, eles fuzilaram os xamãs, porque era uma religião pagã, eles eram ateus, então pegaram todas aquelas mulheres e homens que praticavam xamanismo, a religião mais antiga do planeta, possivelmente, e foram fuzilados. Mas não só isso, fuzilaram até yetis, pensando que eram pessoas, digamos, estranhas ou inclusive perigosas à política do comunismo que se implantava no país. Quando me contaram essa história, fiquei surpreendidíssimo, né? Agora você está estudando esses... Claro. Então, e eu digo não só o fenômeno OVNI, também estamos envolvidos com o fenômeno parapsicologia. Na própria Rússia tivemos em contato com antigos pesquisadores da União Soviética que tinham pesquisado a grande Nina Kulagina, que era uma das paranormais mais poderosas do mundo, no sentido que ela podia deslocar objetos com o poder da mente, né? Estive falando com eles. Hoje mesmo não há investimentos por parte do governo russo na pesquisa, na investigação da parapsicologia. Infelizmente, isso é feito de forma particular. Então eles retrocederam no tempo, né? Retrocederam, ficaram para trás, mas tudo bem. Mas eles continuam individualmente, assim como nós estamos aqui pesquisando, botando dinheiro do bolso muitas vezes, né? Eu mesmo tenho muitos casos, muita coisa que pesquisei que não recuperei o dinheiro, né? Não importa, né? E dessa maneira, como eu digo, com o quarto milênio, que pode ser visto pela internet, você colocando o quarto milênio, há centenas de programas que gravamos nesses últimos 10 anos, né? É muito tempo, e com uma variedade enorme de casos, tanto, como eu digo, parapsicologia, ufologia e tudo mais. Então isso nos dá um grande prazer. Também tivemos a oportunidade de entrevistar amigos, como o próprio Edson Boaventura, para um documentário que fizemos de Varginha, que eu acho que ficou muito bom, né, Edson? Fizemos uma dramatização com atores, né? Uma simulação daquela história de Varginha com atores lá, com a equipe nossa que temos lá em Madrid. Não muito grande, mas o espanhol também é latino, então é muito criativo e com poucos recursos, né, acaba fazendo algo interessante. E eu acho que fizemos um pequeno documentário muito bom, né, com a presença de vários pesquisadores brasileiros da época, né, do caso Varginha. Isso nos dá grande satisfação, sabendo que essa informação chega a muita gente. Vocês reproduziram as teorias do caso de Varginha, ou que já foi feito? Como assim? Eu não entendi. Não, eu fiz quando vim aqui em 2012 pelo programa Quarto Milênio, não de férias, tá? Eu fiz uma série de reportagens, entre elas foi uma reportagem do caso Varginha, em que entrevistei o Edson, tá? O Jamil Villanova também, o Gevaer também, né? Não lembro agora a outra pessoa que mais eu entrevistei. O Petit, acho que não. Agora eu não lembro nesse momento. Então nós fizemos uma dramatização, ou seja, uma simulação daquelas histórias do que tinha acontecido em Varginha com atores lá na Espanha, tá? E fizeram até o ET de Varginha, né? Ficou muito legal. Onde a gente encontra isso? Você é o seguinte, escreve mitele.es e você procura dentro do Mitele, lá em cima você vai ver programas, e você procura Quarto Milênio, tá? Com C, Quarto Milênio, que está em espanhol, e você vai procurando, tem todos os programas que estão à disposição do público, tá? Então, mitele.es, de Espanha, né? Programas e Quarto Milênio. Vocês podem ver o caso Varginha, inclusive um caso muito legal. Nós fizemos também a história do Príncipe de Astúrias, que é um barco, é o Titanic espanhol, tá? Que é um barco espanhol que naufragou em Ilhabela, nas costas de Ilhabela, em 1916. O ano que vem é o centenário do naufrágio, né, dessa embarcação. Morreram muitas pessoas, possivelmente mais que o Titanic, só que oficialmente foram menos porque havia imigrantes ilegais dentro do barco, e descobrimos uma série de fenômenos paranormais no lugar onde o barco afundou. Fora que o lugar é um fervedouro lá de OVNIs, né? A Ilhabela, o Jamil, né, o Edson conhecem perfeitamente, né, aquele lugar. Então foi muito legal porque encontramos a história da menina do Titanic, uma menininha que sobreviveu com
3, 4 aninhos, ela foi recolhida pelos caiçaras, foi criada lá na ilha pelos caiçaras, se casou com um nativo de lá. Ela acabou morrendo jovem durante um parto, que teve trigêmeos, e depois ela se tornou uma santa popular. Todo mundo ia na tumba dela, no sepulcro dela, para pedir alguma coisa. E não só isso, algumas pessoas dizem, que nós entrevistamos, que viram uma mulher de branco, vestida de branco, deambular, né, passear, né, pela noite, naquela região mais ou menos onde ela está enterrada, e as pessoas acreditam que é o espírito da menina do príncipe de Astúrias. Uma história muito bonita, né, uma história muito interessante também. Bacana, então agora eu queria que o Machado, professor Carlos, Capitão Scarlett, falasse sobre... Ele está fazendo um livro agora, está escrevendo um livro sobre casos de mutilação humana, certo? E tem um caso bem interessante, bem famoso, aliás. Desculpa. Que é de nove alpinistas no... Qual é o nome do lugar? Pois até eu fugi. Os Montes Urais, é uma região da Sibéria. Isso, já foi feito documentário, tudo. Eu já até tinha ouvido falar sobre uma história muito bizarra, assim, e ele vai documentar, ele vai escrever sobre isso. Ele já está escrevendo, aliás, e vai fazer um livro muito bacana. Eu quero que você fale mais sobre esse livro, principalmente sobre esse último. O livro, na verdade, já está pronto, já está com a editora, só aguardando uma fila, né, de espera, que tem outros escritores também que escreveram outros assuntos. Mas esse caso, ele me espantou primeiro pela época que ele aconteceu, né, que foi na década de 50, não é uma coisa recente, a gente só ficou sabendo há alguns anos. A Story Channel fez um especial de 15 minutos sobre esse caso, então ele ficou muito superficial, porque é um caso bastante polêmico e tem muita informação, muita evidência, muito laudo, muita fotografia. Né? É um laudo que foi encontrado, um dossiê, na verdade, que foi encontrado numa soleira de uma janela, num depósito da KGB, e ele era para ter sido queimado. E daí um promotor de justiça que encontrou esse material, ele percebeu a importância disso e trouxe à tona, né? Ele começou a escanear esse material e colocou à disposição na internet. Aí uma escritora russa começou se interessou pelo assunto e começou a fazer inclusive tradução para português, e ela mandou para o Brasil para ser divulgado aqui em 2 blogs. E daí, depois de divulgado, eu acabei tomando conhecimento. Daí, quando eu vi que os casos cruzavam com outros casos similares que eu tinha pesquisado aqui no Brasil, eu achei interessante colocar ele junto com o livro, né? Na verdade, não fui eu que escrevi. Essa parte, quem escreveu foi ela, né? Eu só faço uma ponte e faço um cruzamento na conclusão de algumas informações que você vê, que inclusive eu coloquei isso na palestra, né? Que você vê algumas similaridades entre um caso e outro, né? Pode comentar algumas similaridades? Sim, tem o caso das 4 pessoas últimas que foram encontradas desses 9 alpinistas, né? Eles foram encontrados com costela quebrada, faltando olhos, o rosto, e tinha radiação, né? Então a gente pode fazer a comparação da falta de olhos e da costela, principalmente a falta de olhos e da costela quebrada, com um caso que eu pesquisei em Porto Alegre, perto de Porto Alegre, uma regiãozinha que tem lá, no Rio Grande do Sul. Tem o caso de Santa Isabel, que foi aqui em São Paulo, que também lembra muito o caso dessas últimas pessoas que foram encontradas sem o rosto, sem as órbitas e sem a face, né? E acho que com exceção da radiação, né, que é uma coisa que a gente não conseguiu encontrar no Brasil ainda, em nenhum caso assim, mas nesse caso da Rússia, essas 4 pessoas tinham radiação na roupa, principalmente, né, delas. Muito interessante, bem investigativo, assim, eu gostei bastante. Estou muito orgulhoso de poder ser amigo desses amigos que estão nessa mesa. Para mim é um privilégio. Eu acho que a amizade está por cima de tudo, e de que não haja invejas entre nós, porque temos colaborado mutuamente sem nenhum problema. Temos oferecido casos uns aos outros, intercambiando informações. Posso falar que eu lembro com muita gratidão da viagem que fiz com meu amigo Jefferson Martinho, uma vez também a Sumaré, viajamos juntos, fomos a congressos, e essas coisas ficam na sua mente, fica registrado. Então, muito bonita essa amizade. Com o nosso amigo Edson, fizemos a pesquisa maravilhosa
com o caso do José Florencio, que é um caso histórico fantástico, encontrar aquele velhinho contando com sinceridade, um dos casos para mim mais espetaculares, que como é no Brasil, quem vai lembrar? Interessa mais Estados Unidos, não é? Agora, isso é segredo, guarda essa história aí ainda, né? Com o professor Carlos Alberto, que nos une aqui uma amizade também muito forte, assuntos em comum, temos aqui interesses em comuns também no steampunk, na ficção científica. Eu vou lembrar sempre com muita gratidão a nossa viagem àquela região remota lá do Paraná, onde sucedeu possivelmente o primeiro caso registrado humanoides do Brasil, na colônia Goiubang, né? O caso Higgins, 1947, na mesma época, nas mesmas datas do caso Roosevelt, e que havia uma onda ufológica no Paraná naquela época, como verificamos pelos jornais, pela hemeroteca lá do Paraná. O que eu quero dizer com tudo isso? E, bom, não posso agora também com o amigo, com o Joseph, que estamos fazendo uma amizade a partir desse ano, com o caso do Tiago, que aqui vamos manter em segredo no momento, na história. Só o pessoal do YouTube vai ver. Exatamente. E aqui temos também o Cláudio Egalon, que é meu amigo desde os 15, 16 anos. Imagine só, quem diria que eu ia ser amigo do que ia ser aquele astronauta, né? Futuro astronauta do Brasil, e que eu tenho uma amizade praticamente de muitíssimos anos e que nos encontramos casualmente, que essa casualidade não existe, só acredito nas sincronicidades da vida, né? Então, quero deixar essa mensagem de amizade, tá? Que de minha admiração por todos eles também, e meu respeito, porque isso é o que vai ficar nas nossas vidas, né? Eu acho que eu sou a pessoa que mais admira todo mundo, porque a carga de conhecimento que vocês têm para passar, principalmente pro pessoal. Bom, ele é mais novo. Né? Eu acredito que super querido, na verdade todos são super queridos. Como que eu vou elogiar, gente? Carga de conhecimento, eu sento aqui, só tô aprendendo. O dia inteiro eu estive aprendendo. Muito legal, eu espero trazer isso mais pro programa. E agora eu vou falar com o Joseph, que ele também faz vídeos, ele também divulga essas informações. E ele vai falar um pouco sobre onde ele divulga e tudo mais. Fala que ela já é o futuro da ufologia. Isso é uma coisa interessante. Ver o trabalho que você está fazendo junto com o Walter é uma coisa muito legal, porque assim... na verdade, eu acho que você começou a fazer isso antes de mim. Os seus vídeos no YouTube saíram antes dos meus. E, assim, é uma coisa interessante, porque falta isso. Hoje em dia, a gente não tem uma divulgação ufológica séria. Acho que todo mundo aqui pode concordar comigo. Vamos lá. Para não falar que não tem pouco. Vamos dizer assim, não posso falar que não tem pouco. Então, e ter esse trabalho de participar dos eventos, entrevistar quem está no evento, mostrar esses bastidores, é uma coisa que... Isso não existe, assim, eu só vejo você fazendo. Quando eu vejo assim, quando você vê outras pessoas fazendo, é muito direcionado. Fazer da forma que você faz, que eu já vi outros eventos que você abordou dessa forma, ou que você está fazendo aqui, essa reunião de todo mundo junto, é um negócio muito legal, que realmente eu não tinha visto. Outra coisa, você é muito inteligente pelo seguinte, você está enfrentando aqui um grupo peso pesado. Você, uma menina com sua idade, enfrentar-nos aqui a nós, que somos fogo, viu? Isso não é fácil, você está fazendo direitinho, está fazendo as perguntas bem, tá? Está fazendo bem as perguntas, e isso não é qualquer um que enfrenta esses leões que estão aqui nessa mesa, tá? Eu confesso uma coisa, eu não tenho essa desenvoltura para fazer uma entrevista que você está fazendo. Confesso. Então é isso. Esse foi um debate. Na real, acho que esse é o melhor episódio do programa até agora. Muito legal mesmo. Obrigada a todos que estão aqui. Foi uma honra, um prazer conhecê-los. Novas amizades, essa união de compartilhar conhecimento. Isso é maravilhoso. Curtam, compartilhem. E é isso aí. Tchau. Mandou muito bem. Eu ganhei. Da hora. Não sei o que falar.